Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de comentar, compartilhar, ativar o sininho, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de ensino, pois foi verificado que muitos acadêmicos estão tendo dificuldades em elaborar, confeccionar o seu projeto de ensino. Em primeiro lugar, nós sabemos que o projeto de ensino é um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, sem ele vocês não conseguem obter o diploma. Então, ele é um trabalho muito importante. Então, vamos lá para o nosso projeto de ensino. Abre o seu portal. Vai em projeto de ensino. Você vai perceber que aqui você tem um manual. Eu cliquei no projeto de ensino, abriu. Eu achei o manual, ele é indispensável para que você faça o seu projeto de ensino. Porque ali tem todas as etapas como fazer o seu projeto de ensino. Clique no modelo do projeto de ensino. Aqui você vai colocar, vai escrever o seu projeto de ensino. Nós clicamos, está abrindo o Word. Aqui em cima você vai ver escrito habilitar edição. Clique nele para que você possa escrever. Inserir o nome da universidade. Você vai apagar e vai colocar o nome da sua universidade. Faculdade Anhanguera. Uniderp. Você pode colocar a faculdade Unopar ou outra da rede. Sistema de ensino à distância. Aqui você coloca o nome do seu curso. No nosso caso, é pedagogia. Pedagogia, licenciatura. Se for de história, você coloque história, licenciatura, administração. Você coloca, então, o nome do seu curso. Observe que está em vermelho. Um trabalho de conclusão de curso não pode ficar em vermelho. Aqui você tem o nome do aluno. No meu caso, é Regina. O nome inteiro do aluno. Você pode colocar o seu RA. Ele não está escrito no seu manual, mas ele é a sua identificação. Então, você coloca o seu RA e o número. O título, projeto de ensino em... Nós falamos sobre educação. Então, o seu projeto de ensino é em educação. Coloque 2 pontos. Não esqueça que não pode ficar em vermelho. Coloquei 2 pontos porque agora eu vou colocar qual é o meu projeto de ensino, a minha pesquisa. Na minha pesquisa eu vou fazer sobre a contação de história. Então eu coloco agora contação de história. Você pode colocar qualquer outro tema, tá? Esse foi o que eu escolhi. Contação de história. Posso colocar contação de história na educação infantil. Mas você pode colocar a contação de história no ensino fundamental. Por quê? No manual está escrito que você pode fazer ou voltado para a educação, para a docência, ou para a gestão. No meu caso, eu escolhi voltado para a docência. Você perceba que aqui o projeto de ensino em educação está em Arial 16. Já o nome da minha pesquisa, eu vou colocar Arial 14. Não deixe em negrito.
retire o negrito, vai ficar neste formato. Então, já sei qual que é a minha pesquisa, contação de história na educação infantil. Aqui você coloca a sua cidade e o ano 2023. Novamente, capa já está pronta, agora nós vamos para a contracapa. Você escreve o seu nome inteiro. Se colocar o RA, coloque também o seu RA. Aqui, projeto de ensino em... Já está pronto aqui, é só você copiar e colar. Coloque embaixo, fica mais fácil. Projeto de ensino apresentado a... O nome da sua faculdade. No caso, a minha é a faculdade. A faculdade... Anhanguera Uniderp. Anhanguera, letra maiúscula, né? Uniderp. Como requisito parcial à conclusão do curso, colocamos pedagogia. Pedagogia, tracinho, licenciatura. Você pode colocar, se você for de história, geografia, você coloca qual é o seu curso. É curso de geografia. Docência. A docência, você coloca o nome do professor que vai corrigir o seu projeto de ensino. No caso, seria o tutor online. Então, eu vou colocar um nome, Lúcia. Lúcia e o nome completo, tá? Lúcia de Souza. É fictício, tá, pessoal? Estamos vendo que está em vermelho, não podemos deixar um trabalho em vermelho. Então, você vai até essa letrinha A. Agora está tudo bonitinho. A cidade e o ano. A cidade onde você mora, onde está o teu polo. Sumário, nós estamos vendo que ele já está pronto, mas nós não vamos mexê-lo, porque aqui está as páginas, só vamos fazer após o término do nosso projeto de ensino. Quando você terminar, você arruma a numeração de páginas e depois apaga essa mensagem. A apresentação, a introdução, quer dizer, você vê que ela pode ter de meia página ou meia lauda e no máximo uma lauda. Então você já sabe que não pode passar de uma lauda e não pode ser um parágrafo. Então você apaga tudo. Eu escolhi a contação de história, então eu não posso falar eu escolhi a contação de história. Você não pode usar o eu no seu trabalho, no seu projeto. Então, eu tenho que falar mais ou menos desta forma. Atualmente, a contação de história na educação infantil, porque eu escolhi contação de história na educação infantil. É só um exemplo, tá, pessoal? Atualmente, a contação de história na educação infantil está sendo muito discutida, vírgula, devido a seus benefícios às crianças. Aqui você vai escrever tópicos importantes sobre a contação de história na educação infantil.
Veja que no segundo parágrafo eu coloquei que ela potencializa as aprendizagens, podendo ser usada pelo professor no seu dia a dia, podendo ser inserida em suas metodologias, em suas ações, em suas estratégias, porque ela facilita o conhecimento das crianças, ela promove o desenvolvimento integral e assim você vai desenvolvendo a sua introdução. Agora vamos para o segundo tópico, que é o tema. O tema só pode ser feito de uma lauda, no máximo 2 laudas, ou seja, no máximo 2 páginas. Não adianta você fazer meio parágrafo, do jeito que está aqui, que o professor vai devolver para você completar pelo menos uma lauda, uma página. Então, como um exemplo, também você não pode escrever, eu escolhi esse tema. O eu não entra em projeto de ensino ou TCC. Então, eu tenho que escrever assim. A escolha deste tema ou a escolha do tema, coloque o nome do seu tema, se deu por ser indispensável no processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que eu escolhi a docência. No seu manual está escrito que você pode escolher a docência ou a gestão. Eu preferi e optei pela docência, tá ok? Aí eu escrevi que, conforme Máximos Esteves, não esqueça de colocar o ano, e se tiver a página, também colocar a página. Ele falou que o prazer que a criança tem de ouvir e contar história é um claro indicador de que a fantasia e a imaginação são muito importantes para ela conhecer e compreender. Você veja que eu completei ali na frase, eu coloquei logo, ela favorece o desenvolvimento infantil. Por que eu citei um teórico ali? E não na introdução. A introdução não é necessário você colocar um teórico, citar um teórico. Mas, a partir do tema, é preciso que você fundamente o seu trabalho, o seu projeto de ensino, ou o TCC, como você quiser escolher. Você precisa, então, usar um teórico. Eu vou usar apenas um no tema, tá ok? E assim você vai escrevendo. Que coloquei ele, citei o nosso teórico, coloquei a citação dele, não esqueci de colocar o ano e completei que logo ela favorece o desenvolvimento infantil. A contação de história, outro parágrafo. Além do prazer, ela promove conhecimentos, ela promove informações, portanto, ela é necessária na educação infantil. E você vai desenvolvendo o seu tema. Agora nós vamos para a justificativa. Também é de uma lauda a 2 laudas. Lembre-se, vamos nos atentar a ficar apenas em uma lauda. Não faça apenas um parágrafo assim, pequeno, porque não dá nem meia lauda e será devolvido. Eu só estou colocando um exemplo de como você iniciar. Na justificativa, eu coloquei que a contação de história possibilita o desenvolvimento integral das crianças, bem como a construção do conhecimento, a construção de palavras novas. Lembre-se que eu tenho que citar pelo menos um teórico. Para quê? Para fundamentar o meu projeto de ensino, ou o meu TCC, ou o meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu citei o coelho. E coloquei que a história infantil mantém um mundo mágico que tem na criança. Há quem conte histórias para destacar mensagens, repassar conhecimento, fazer obedecer, até fazer uma espécie de intimidação, se não bagunçar. Conta uma história, se isso, se aquilo, quando o contrário, que funciona. Portanto, a contação de história na educação infantil é indispensável. E você vai desenvolvendo. Agora, os participantes. Esse item, muitos alunos acadêmicos estão com um pouco de dificuldade. Mas você veja que é no máximo meia lauda. Então, eu não posso fazer uma lauda inteira.
Então, quais são os nossos participantes? O nosso público-alvo do nosso projeto de ensino. O nosso público-alvo é o professor e os alunos da educação infantil. Porque eu não estou falando sobre a educação infantil, então os meus participantes será o professor e os alunos da educação infantil. E você dá uma breve explicaçãozinha que a contação de história é muito importante ser trabalhada na educação infantil, onde é uma ação indispensável no trabalho do professor para que ele proporcione ou possibilite ou viabilize o desenvolvimento das crianças. Só isso, pessoal. Os participantes é o professor e os alunos. Objetivo também é no máximo meia lauda, mas lembre-se agora, que eu sei que é meia lauda, eu vou apagar. Nos objetivos, eu tenho o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral, o que eu quero com ele, com o tema contação de história? Compreender ou ampliar o conhecimento sobre a contação de história na educação infantil e sobre a sua importância nas ações dos professores. Esse é o meu objetivo geral. Vamos arrumar, porque não pode ter erros na postagem. Agora eu vou colocar em justificativa. Primeira linha está 3 centímetros, você apaga e coloca 1,25. O espaçamento já está 1,5, que é o correto. Isso você tem que fazer desde a introdução, tá? Fica mais apresentável. Agora, objetivos específicos. São 3 que você tem que fazer. Eu coloquei aqui reconhecer que a contação de história beneficia as aprendizagens. Só que ficou tudo em letra maiúscula. Então tá errado. Agora vamos consertar. Reconhecer. Quando dá esse probleminha, eu vou colocar na linha de cima. Reconhecer. Copio. Muitos entram em desespero, mas não há necessidade, tá vendo? Reconhecer que a contação de história é necessária no processo de ensino-aprendizagem. Posso colocar valorizar a contação de história na educação infantil. No terceiro, eu posso colocar reconhecer. Vou colocar identificar. Identificar os benefícios da contação de história no desenvolvimento infantil. Esses são os meus 3 objetivos específicos. Agora vamos arrumar, alinhar. Passe o cursor sobre. Já feito os 3 objetivos, agora nós vamos
Formatar. Está em justificativa. Já está em espaçamento 1,5 que está no manual, tá? Agora vamos colocar primeira linha. Aqui está em 3 centímetros. Está errado. Vamos apagar. Vamos colocar 1,25. Clique no OK. Ele já se ajeitou. Vamos dar um espacinho para que possa ser visualizado pela tutora, que são 3. Então, você cumpriu os 3 objetivos. Agora, vamos pegar a problematização. Você veja que ela é no máximo, a problematização é de 1 lauda a 2 laudas. Eu já apaguei o que estava indicado sobre isso. Aproximei. Tá vendo que o objetivo é meia lauda? Então, você pode colocar a problematização iniciando nesta lauda. Lembre-se que tem que dar 15 páginas, no máximo, no final, o seu projeto. Na problematização, você vai escrever um problema que você constatou ou você verificou, verificando, constatando, observando que muitas crianças atualmente, ou mesmo os adultos, não gostam de ler. Por isso, é necessário inserir a contação de história na educação infantil para promover o gosto pela leitura e o desenvolvimento infantil. Você escreve mais alguns tópicos e na problematização você tem que fazer pelo menos uma pergunta. Como eu escrevi que no meu problema, que eu percebi que muitas pessoas, adultos, crianças não gostam de leitura, então eu vou usar a contação de história para que elas passem a ter o gosto pela leitura, para que se desenvolvam. Então, na minha pergunta, na problematização, eu fiz 3 aqui, Se as pessoas não gostam de ler, então eu perguntei, logo, é importante a contação de história na educação infantil? Realmente ela envolve as crianças? A contação de história beneficia o desenvolvimento das crianças? Ela possibilita o gosto pela leitura? E o professor pode usar em suas ações? Veja que eu coloquei algumas, mas você pode colocar uma só. Aí você pegue um teórico para explicar uma das suas questões, um dos seus questionamentos. Eu coloquei que, de acordo com Abramovic, não esqueça que tem que colocar o ano, se tiver página também, entre parênteses. De acordo com Abramovic, pode a contação de história estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver, o livro, o escrever, o querer, o ouvir de novo. Afinal, tudo pode nascer de um texto. Portanto, a contação de história pode e deve ser usada nas ações dos professores. Pode ser usada nas ações dos professores. Lembre-se que é de 1 lauda a 2 laudas, tá ok? Você pode usar uma só pergunta, mas eu coloquei algumas como exemplo.
Pode usar um ou mais teóricos. Eu usei apenas um. Agora vamos para o referencial teórico. Veja que no referencial teórico, você vai usar no mínimo 5 páginas ou laudas para fazer o seu referencial. E no máximo 7 laudas. Então já sei a informação. No máximo 7 páginas que eu posso fazer de referencial teórico. Eu estou falando da contação de história, não é? Na educação infantil? Então, eu vou colocar um subtítulo. Contação de história e sua importância na educação infantil. Esse é um subtítulo. Agora você começa a falar sobre a contação de história, porque que ela é importante na educação infantil. Você coloca que a contação de história é importante na educação infantil devido aos seus benefícios. Ela é importante porque ela facilita o processo de ensino-aprendizagem, auxilia no desenvolvimento das crianças, auxilia no desenvolvimento da memória, na aprendizagem, em conhecimentos, pode também passar informações. Não esqueçam que você tem que sempre citar um teórico. Podemos colocar aqui Góes. Eu peguei de um TCC já que está publicado na internet, portanto, ele pode ser usado, mas você não pode copiá-lo, você tem que falar com as suas palavras, tá ok? Mas a teoria, é claro que você pode pegar. Coloque em 12. Vamos arrumando. Vai em parágrafo. Está em esquerda. Então, eu vou colocar na justificativa 1,5, espaçamento. E aqui 1,25. Clique OK. Já ficou arrumadinho, tá vendo? Então, você vai citar o Góes aqui, que ele diz que privilegiar atividades com histórias e materiais literários tem, por certo, repercussão positiva para a criança. Agora vocês vejam que tem 1, 2, 3, 4 linhas o que ele falou. Se tem 4 linhas, eu não posso deixar da forma que está aqui. Então, como eu vou fazer? Ponho aqui o cursor desta forma, tá, pessoal? Passou de 3 linhas, é necessário que você faça desta forma. Vou mostrar para vocês. Góes. Eita, saiu Foz, mas é Góes, hein? Em letra maiúscula. O ano 1997, P.18. Fecha. Coloque o ponto final. Eu vou colocar segundo Góes, né? Segundo ou de acordo, tá? Segundo ou de acordo ou conforme ou segundo de acordo, conforme, afinal. Agora você vai formatar. Justificativa. Aqui tá 0 na esquerda, não tá? Vocês vão colocar o número 4. Fica 0, aqui também 0, 0. Aqui no espaço. O espaçamento tem que ser simples.
Não pode colocar 1,5, tá? Aqui no especial vocês não colocam nada. Clique OK. Vejam que está no tamanho 10. Também não pode ser colocado o tamanho 12 para citação neste formato. Vejam que eu coloquei o nome do Góes no final, com a letra todo em maiúsculo, o nome dele, o ano e a página. Mas você pode colocar aqui a página 18 e não é mais necessário colocar aqui. Como eu retirei a página, coloquei no final. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Um TCC não pode terminar em uma citação. Será retornado para você consertar. Então, você tem que pôr uma frase embaixo para concluir. Eu coloquei esta frase, já que ele falou que privilegiar atividades com histórias e materiais literários tem, por certo, repercussões positivas para a criança. Então, eu coloquei que a contação de história é necessária ser trabalhada na educação infantil devido aos seus benefícios. Também usei o papel do professor na educação infantil, um outro título ou subtítulo. Vejam que eu coloquei em letra maiúscula para ter um destaque. Aqui eu coloquei que o papel do professor na educação infantil. Então eu fiz mais ou menos assim. O professor atua no processo de ensino-aprendizagem como mediador, é o papel dele, como incentivador. Logo, incentivar o gosto pela leitura com as crianças da educação infantil é fundamental, é indispensável, para que elas desenvolvam o gosto pela leitura, facilitem a sua escrita ou facilite a alfabetização. Tem como papel facilitar as aprendizagens, a contação de história e o professor reconhecer, então, que a contação de história é necessária na educação infantil. Portanto, vejam que eu citei um outro teórico. Por que eu não coloquei assim, pessoal? Lembre-se que aqui passou de 3 linhas. Já aqui nós temos 2 linhas, um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Então, não deu as 3 linhas. Então, eu tenho que fazer deste jeito, desta forma. E você vai desenvolvendo, escrevendo. Você pode também fazer um outro subtítulo, depende da sua criatividade, para você conseguir desenrolar a sua fundamentação teórica. Agora, a metodologia. Nós vamos fazer uma lauda, ou uma lauda e meia. Eu escrevi qual foi a minha metodologia usada. Eu usei as referências bibliográficas, que é o que, pessoal? Isso aqui é referência, tá? Isso também é uma referência. Então, eu usei as referências bibliográficas. Para quê? Para fundamentar o meu projeto de ensino, para ele ser factual, verdadeiro. Mas, na metodologia, também tenho que citar o que eu falei acima, né? Já que ele é verdadeiro. Então, eu coloquei o Cervo e Bervian, que afirmam que as pesquisas bibliográficas são uma forma quando se procura explicar um problema. Lembra que fizemos a problematização? Então, nós fizemos todo esse trabalho explicando a problematização. Estamos procurando uma solução para a problematização. A partir das referências teóricas, referências bibliográficas são teorias, tá ok? Também foi usada as metodologias ativas. É um exemplo, tá, pessoal? Para a elaboração do meu projeto final, na parte prática. Nesse aspecto, a contação de história foi comprovada teoricamente, pelos teóricos, que ela é factual, que ela é verdadeira, e sendo como indispensável na educação infantil,
Portanto, promover ações com a contação de história é fundamental, é necessária, é indispensável. Agora, também escrevi na minha metodologia que na sequência do projeto irão ser realizadas atividades envolvendo a contação de história na educação infantil por meio das metodologias ativas. Vou envolvê-las usando as fábulas e contos, onde serão trabalhados, ocorrendo a realização de desenhos, pinturas. Aí eu vou escrever o que eu vou usar, né? Desenho, vou usar pintura, após a minha contação, vou usar recursos tecnológicos. Agora vamos para o cronograma. Nós temos o cronograma no nosso manual. Aqui está o nosso cronograma. Como eu vou fazer o meu cronograma? Você entre em inserir, vai em tabela, pegue 2 partes. Este é o cronograma. As 2 partes, planejamento, execução e avaliação. Então, nós vamos escrever aqui, planejamento, execução e avaliação. Execução execução. Escrevi errado. Avaliação. Pode colocar 1, 2, 3. 1 que é o primeiro passo. 1, 2, 3. Do outro lado, está escrito período. Período é o tempo que vai ser usado. Então, período. Colocar em negrito. Esse já pode colocar em negrito. Período, planejamento, execução e avaliação. O que nós vamos fazer aqui? Você vai escrever como ocorreu o seu planejamento para o seu projeto, a parte prática. Como eu fiz o meu planejamento? Então, no planejamento, no meu cronograma, eu vou colocar que eu vou levantar histórias, quais que eu vou trabalhar. Eu vou organizar os espaços para minha contação. Vou fazer o levantamento de recursos e materiais. Vou fazer o levantamento de locais onde vai ocorrer a minha contação. Na execução, o que eu vou fazer? Execução é a forma como eu vou trabalhar. Eu vou realizar a contação de história usando contos e fábulas. Vou colocar a turma em roda em cada conto e fábula. Vou usar fantoches, dedoches. Vou usar recursos tecnológicos. Vou usar varal de contação. Isso são os recursos que você vai usar. Vou colocar livros infantis na sala de aula à disposição dos alunos para eles manusearem, ver como que é a escrita. E os desenhos também. Vou realizar pinturas, vou fazer desenhos com eles, colagem, vou usar material impresso, vou
conversar com eles no término de cada fábula e conto. Essa é a minha execução. Lembre-se que você vai colocar também isso aqui da execução na sua metodologia, tá? Veja que eu coloquei que eu vou contar as fábulas e contos, vou fazer desenhos, pinturas, como eu coloquei lá embaixo, vou usar recurso tecnológico, vídeos, fantoches, dedoches. É o que você vai fazer na execução, você também coloca na sua metodologia. A avaliação no meu cronograma. A avaliação vai ser realizada através da observação e registro do desenvolvimento das crianças. Eu posso fazer um registro ou do grupo todo ou individual, mas você só coloque na sua avaliação a observação e registro. Deste lado, você vai colocar o tempo que você vai levar para fazer. Por exemplo, o seu planejamento. Eu vou levar umas 2 semanas para executar tudo que eu planejei na minha metodologia. Eu vou levar uns 25 dias. Eu estou supondo que eu vou levar esse tempo. Tire o negrito daqui, porque senão fica muito feio. A minha avaliação vai ser observação, tá ok? E registro. Você vai colocar o tempo da sua avaliação que você levou na sua execução, 25 dias. Porque a sua avaliação, ela é de forma contínua. Então, vamos realizar observação e registrar o desenvolvimento. A observação de forma contínua, tá ok? Agora nós vamos para recursos. Recursos vocês vão ter que colocar o que vocês usaram ou vão usar para fazer o seu projeto. Aqui ele pede que tem que ser recursos humanos e materiais. Vejam que vocês têm que fazer no mínimo meia lauda e no máximo uma lauda. Não esqueçam que já vem a quantidade de páginas, então fica fácil para vocês montarem. Os recursos materiais e humanos. Os recursos, aí você coloca nos recursos humanos. Eu não estou fazendo contação de história para a educação infantil, então meus recursos humanos são os alunos da educação infantil. Aí você coloque a idade deles. Eu quero fazer para crianças de 3 anos. Também nos recursos humanos, eu vou envolver o professor, porque ele faz parte daquela turma. Agora, para os recursos materiais, é o que eu usei para me fazer o meu projeto. Eu usei a sala de aula, o pátio, eu usei a quadra, eu usei jardim. Também, nos recursos materiais, eu usei fantoches, cartolinas, varal, livros, vídeo, almofada para as crianças sentar. Posso ter usado tatames. E usei as referências bibliográficas que estão disponíveis na internet. Também coloquei que eu usei aqui desenhos impressos, pinturas. Você pode colocar que você usou cola, tesoura, né, na colagem. Pintura é tinta guache. Esses são os recursos. Agora nós vamos para a avaliação. Lembre-se que você colocou no seu cronograma avaliação com base na observação e registro. Então aqui você também vai colocar a sua avaliação, observação e registro. Vejam que é no mínimo meia lauda, no máximo uma. Então vamos fazer uma meia lauda. A avaliação
será realizada por meio da observação e registro. Aí você escreve um pouquinho sobre a avaliação. Eu escrevi que a avaliação em qualquer etapa do ensino é necessária para verificar o desenvolvimento do aluno, bem como se o projeto, as aulas foram bem-sucedidas, se elas alcançaram meus objetivos que foram levantados, os objetivos do professor. Então, a minha avaliação será feita por meio de observação e registro. Aí eu escrevo mais um pouquinho, escrevo que o registro será individual, num fichário, ou será no grupo todo, também num fichário, na internet, no computador. Aí é a forma como você vai realizar o seu registro. A observação, você também pode colocar que você vai fazer observação do envolvimento deles, do desenvolvimento deles, se eles prestaram atenção, se eles interagiram. Essa é a sua avaliação. Pode colocar que a avaliação é muito importante também para que você veja se o seu projeto realmente deu certo ou se ele precisará de modificações para ser aplicado. No término são as considerações finais. É no mínimo meia lauda e no máximo uma lauda. Neste aqui você vai colocar, vai refletir sobre o seu projeto. Então, você pode colocar que o meu projeto foi de extrema importância para ampliar os conhecimentos e levar a outras pessoas ou leitores os conhecimentos no meu projeto de ensino. Também este projeto foi indispensável para verificar que é importante realizar um cronograma, um planejamento, fazer avaliação. Aí você vai explicar o que você fez acima. Não se esqueça que, para terminar o seu projeto, tem as referências. As referências, pessoal, você vai ter que colocar tudo que você citou. Lembra-se que eu usei o Góes, eu usei também o Maluf, eu usei outros teóricos, Abramovic. Todos eles têm que ser citados na referência, porque se você não citar, vai dar plágio. Então, você vai citar eles. Lembre-se que eu coloquei o Abramovic, então ele é com a letra A, ele é o primeiro. Você usa o alfabeto, o Góes vem logo depois. E assim sucessivamente. Este é o projeto de ensino de vocês. Espero que tenha facilitado a compreensão e nós acreditamos que com este projeto de ensino, este exemplo, vocês vão ter e criar o seu projeto de ensino. Lembre-se que é apenas um exemplo que nós, da família Reu Nunes, trouxemos para vocês para poder facilitar e ajudar no seu projeto de ensino. Não se esqueçam de comentar, compartilhar, ativar o sininho, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E se houver alguma dúvida, podem colocar nos comentários no canal que nós vamos tentar responder da melhor forma possível. Até mais, pessoal. Esperamos ter colaborado com vocês.